Boa noite, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bom a gente estar junto aí nessa noite chuvosa aí de segunda-feira, né? E vamos começar a falar aí da nossa última aula, né? Sobre Cristologia, né? A pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou dar um resumo aqui bem rápido do que foram os nossos 3 primeiros encontros, né, para você que não pôde assistir alguns desses encontros. Essas aulas estão gravadas, né, e o pastor Felipe pode disponibilizar aí depois para vocês. Nós começamos essas 3 aulas, né? A primeira aula a gente falou um pouquinho da redenção, né, que ela está prevista desde a eternidade, né, lá em Gênesis 3, no versículo 15, depois da queda, né, de Adão ali, o Senhor vai dizer, né, que ele colocaria inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, referindo-se aí àquilo que Cristo faria depois, né, quando pisou aí no calcanhar, né, com o calcanhar pisou a cabeça da serpente, e essa redenção está prevista ali desde a eternidade. E aí continuamos falando sobre Apocalipse 5, aquele texto maravilhoso que fala do poderio de Cristo, aquele único, né, capaz de pegar o livro dos selos e abrir o livro dos selos. A gente falou do versículo 4, que João chorava muito, porque ele teve uma visão do céu e não via ninguém preparado para abrir o livro, né, dos 7 selos, que na realidade aquele livro é a escritura da terra, que havia sido perdida, né, ali no ato da queda e foi reconquistada pelo nosso Cristo. Falamos também dessa redenção e de um Redentor que é plenamente homem e plenamente Deus, né? E falamos de algumas heresias, né, que nasceram depois de Cristo. Depois da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, nasceram algumas heresias. Falamos dos Ebonitas, né, que eles criam em Jesus como Messias, mas num homem mesmo, filho de Maria e José. Falamos dos docetistas, que negava a encarnação e o sofrimento e negavam a morte de Cristo também. Falamos dos arianos, que tinham Cristo como filho, mas não coeterno e coexistente com Deus. Então acreditavam que ele seria um filho de Deus, mas não coexistente, coeterno. Falamos também dos apolinaristas, que negavam a natureza humana de Cristo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A negação da natureza humana de Cristo é uma heresia, tá? Falamos do nestorianismo, que faz a separação entre as naturezas humanas e divinas de Cristo, né, como se fosse 2 pessoas, e nós vimos que Cristo é uma pessoa só com 2 naturezas, tá? Falamos dos eutiquianos, que achavam que a natureza humana de Cristo seria gradativamente consumida pela sua natureza divina, e hoje nós sabemos que isso não ocorre. Nosso Cristo, ele é totalmente humano e totalmente Deus. O que combateu essas heresias? Os concílios. Então a gente tem o concílio da Calcedônia, nós temos o concílio de Éfeso, nós temos o concílio de Constantinopla. Todas essas foram reuniões cristãs da liderança da época que vinha ali numa oposição forte a essas heresias. E um dos concílios principais foi o de Nicéia, da onde surgiu o credo niceno, ou niceno, se vocês preferirem. E qual era a finalidade? A gente tem uma declaração de fé, e essa declaração é uma declaração fundamental do cristianismo, que é única, e você tem ali essa declaração também como uma defesa de doutrina, tá? Nessa declaração de fé ali do Conselho de Nicéia. Você tem também ali a Trindade sendo definida e defendida também. Você tem a divindade de Jesus sendo defendida, você tem a divindade do Espírito Santo sendo defendida, você tem a igreja, esse concílio, ele declara que a crença na igreja una ali, única. Tá? Você tem também a reafirmação da fé e essa relevância aí contínua, do credo nicênico para combater todas essas heresias. Então, falamos disso tudo na primeira aula. Na segunda aula, falamos sobre o testemunho de Jesus, como as pessoas reagiam à divindade de Jesus. Aí falamos dos pastores, a reação dos pastores, lá em Lucas capítulo 2, versículo 8. Falamos da reação de Simeão, de João Batista, da reação de Pilatos,
né? E falamos também do testemunho de Jesus sobre ele, né? Lá em João 12, 49. Então é muito legal vocês pegarem essa primeira aula também e assistirem depois. Na segunda aula, nós falamos da união das duas naturezas, né? Da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Em relação à humanidade, nós vimos ali alguns pontos, né? Da realidade dessa humanidade. Ele chama-se e é chamado de homem, a gente viu isso. Nós vimos alguns elementos humanos de Cristo, né, como prova da sua humanidade real. Então, ele tinha corpo, ele tinha alma, ele tinha psique, sabedoria, né, ele crescia, a palavra de Deus vai dizer que ele crescia em conhecimento, em graça. Ele tinha princípios ali instintivos, então ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, né, ele estava sujeito às leis ali, né, então ele se desenvolvia quanto corpo, quanto alma, e a principal característica dessa humanidade de Cristo é que ele morreu, né, ele sofreu e ele morreu. E nós vimos também a integridade dessa humanidade dele, né? É muito importante falar dessa integridade. Vimos que ele foi sobrenaturalmente concebido, ele não foi concebido de qualquer maneira, né? Vimos que ele foi concebido livre do pecado e livre de maldições, de depravações, de hereditariedade, né? E vimos também ele como nosso modelo ético cristão, a humanidade de Cristo, né? Essa junção dessa natureza e a parte humana, né, a natureza humana dessa pessoa de Cristo é o nosso modelo ético ali, moral, o qual nós devemos seguir ali o tempo todo. E finalizamos ali falando dessa divindade, né? A divindade de Cristo, ele tinha consciência dessa divindade, né? João 3, 13 vai dizer isso, né? Ele vai dizer, ora, ninguém, João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele falando, né, dele mesmo, e a gente viu que ele, também nessa divindade ele exercia poderes e prerrogativas divinas, né? Falamos ali quando ele com os discípulos passa para outra margem, ele está cansado, com sono, e ele descansa no barco. Essa era a humanidade dele. Mas quando o barco vai a pique e eles quase morrem ali, Jesus se levanta e demonstra a sua natureza divina, dando ordem ao mar, dando ordem ali, né, ao vento. Né? E é interessante que Jesus vai citar isso em alguns textos, né? E os próprios discípulos vão citar isso. Por exemplo, em João capítulo 2, versículos 24 e 25, vai dizer assim, ó, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, né? E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então é interessante isso também, né? Ele testificando dele mesmo, né? E na aula de hoje, né, a gente chega aí à aula de hoje e vai ser muito interessante essa nossa aula, né, que eu quero fechar, e eu vou aqui rapidamente abrir aqui o nosso Canva. Eu já estou compartilhando com vocês aí, mas não estou vendo. Então, estão acompanhando aí legal a nossa aula de hoje, né? Está aí na tela compartilhado para vocês. A gente vai falar da natureza real dessa união, mas eu quero falar de uma maneira bem rápida, para a gente fazer aquele grande resumo, né? Essa natureza real, a natureza real dessa união, para nós aí, né? Deixa eu passar aqui. A natureza real, eu vou dividir ela em algumas partes aí, né? Primeiro, a sua grande importância, né? A natureza real dessa união, a grande importância de haver essa natureza real do homem integralmente, né? Homem, né? O Cristo, perdão, Deus integralmente homem e o Deus integralmente Deus, 100% homem, 100% divino, né? E aí vai dizer assim dessa grande importância. Conquanto as escrituras representam a pessoa de Cristo como ministério de coroamento do esquema cristão. Né? E Mateus 11, 27 vai dizer, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquela a quem o Filho quiser revelar, né? Referindo-se aí às pessoas. Então, esse é o ponto A, né? Essa grande importância dessa natureza. Aí tem mais alguns textos, depois a gente pode compartilhar com vocês. São alguns pontos dessa natureza real e da união. Ponto B, por exemplo, só para a gente ganhar um tempo aqui, havia um problema, né, que as pessoas consideravam acerca dessa natureza, e até hoje é assim. Né? As pessoas pensam assim,
existe uma pessoalidade e duas naturezas. Isso para algumas pessoas é um problema, né? E a natureza humana sem a pessoalidade. Como é que pode isso na cabeça de algumas pessoas? Né? Outra coisa que é um problema, a relação do Logos, de um Logos divino, com a humanidade durante a vida terrena de Cristo. E, por contrapartida, a relação da humanidade com o Logos durante a vida celestial de Cristo. Então, são alguns dos problemas aí principais dessa natureza aí real. Não é um problema, mas é um problema de entendimento das pessoas acerca dessa junção, né? A letra C, aí a razão para o ministério. A união das duas naturezas na pessoa de Cristo é necessariamente inescrutável, ou seja, não pode ser discutida ali, né? Pois não há nenhuma analogia com a nossa experiência. Então, a gente não tem algo que a gente possa colocar como exemplo disso, né? E quando a gente tenta ilustrar, a gente acaba caindo aí numa tendência a algumas heresias, como nós já vimos aí anteriormente, tá? Ao ponto D, a base da possibilidade. A possibilidade da união divina e humanidade, né, a humanidade dele, em uma pessoa, baseia-se na criação original do homem. Né? Façamos o homem, né, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? O parentesco do homem com Deus, em outras palavras, a posse de uma natureza racional e espiritual é a condição ali da encarnação. Rapidinho eu estou passando, que eu quero já entrar aí para a gente fazer um grande resumo e vai ficar muito legal essa parte final. A natureza real dessa união, mais uma parte, a dupla pessoalidade. O fato de Cristo ter duas naturezas não envolve dupla pessoalidade, é uma pessoa só com duas naturezas, como nós já vimos, né? Letra F, o efeito sobre o humano. A união das duas naturezas divina e humana torna a última, ou seja, a humana cheia dos poderes, né? Cheia de poderes aí pertencentes à primeira. Então, em outras palavras, os atributos da natureza divina são otorgados à humana sem passar por sobre a sua existência, ou seja, não anula o 100% homem, não anula, perdão, o totalmente homem, tá? E letra G, o efeito sobre o divino, que é o contrário. A comunhão das naturezas era tal que, apesar da natureza divina em si, né, que ela é incapaz, né, de ignorância, de fraqueza, de tentação, de sofrimento, a pessoa de Jesus Cristo era capaz dessas coisas em virtude dessa união da natureza divina com a humana, né? Letra H, necessidade da união. A união das duas naturezas em uma pessoa é necessária por quê? Para construir em Jesus Cristo uma pessoa apropriada, né? Um mediador apropriado entre o homem e Deus, né? Já estamos acabando aqui. Mais uma, letra I, a união eterna. A união, né, da unidade com a divindade na pessoa de Cristo é indissolúvel e também é eterna, ou seja, né, já perguntaram nas outras aulas, Rafael, mas hoje Cristo está com seu corpo? Sim, quando ele ressuscitou, ele levou esse corpo. Esse corpo terreno que ele tinha foi levado por ele, foi com ele, tá? E J, e última, o infinito e o finito em Cristo. Então, a gente chega a três conclusões importantes. Primeiro, a divindade e a humanidade, o infinito e o finito, nele não são mutuamente exclusivos, né? Um não exclui o outro. Segunda, a humanidade em Cristo difere da sua divindade, não meramente em graus, mas em gênero. E última, essa diferença em gênero é a diferença entre o infinito original e o finito derivativo, de modo que Cristo é a fonte da vida, tanto física quanto espiritual, para todos os homens. Ok? E aí eu quero, né, já vou voltar aqui um pouquinho, para a gente poder falar de algumas coisas. Eu queria que você agora redobrasse sua atenção, né, pedisse aí ao Senhor que, né, aguçasse os seus ouvidos para que você não se distraia com nada. Né? E eu vou ler alguns textos aqui com vocês para a gente fazer o grande resumo do que é esse Cristo maravilhoso para nós, né? Essa pessoa, né, com duas naturezas, né, que transformou o mundo, transforma a nossa vida todos os dias. E eu tenho algum tempinho para falar disso. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, tá? O Evangelho de Mateus, capítulo 16, né, versículos 13 ao 16, vai dizer assim,
Tá? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, né? Um João o Batista, perdão. Outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Né? E no versículo 15 ele vai dizer: Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, é interessante que quando a gente olha esse texto, né, a gente tem uma pergunta que Cristo fez aos seus discípulos, mas que nós deveríamos nos fazer o tempo todo. Né? O que Cristo é para nós? Se o Senhor nos perguntasse isso, né, hoje, o que você diria para Cristo? Né? O que Cristo representa para você? Né? Ele é uma realidade na sua vida em todos os aspectos, né? E o que é uma realidade? Realidade não é aquilo que a gente pensa, né? Mas é de fato o que a gente é. Cristo é realidade em nós. Quem é Jesus para você hoje? Reflita nisso. Né? Jesus não é sobre a igreja, né? Não é. Jesus é um estilo de vida para nós, né? Não é sobre pessoas, é sobre Ele. É sobre Ele. Né? E nós teríamos aí algumas opções para essa resposta. E eu quero pegar aí né, C.S. Lewis, é um autor, né, muito famoso cristão, ele tem o que a gente chama de trilema. O que é o trilema? Né? É um trilema acerca dessa pergunta, né? Porque Jesus disse: Eu sou Deus. E a gente tem não um dilema, mas um trilema. Nós temos três opções aí. Se o que Jesus disse, né, quando ele falou, eu sou Deus, se isso não for verdade, se isso for falso, a gente tem duas questões. Primeiro, né, o que pode acontecer? Cristo é um mentiroso. Se o que ele disse, que ele é Deus, se isso for falso, primeiro, ele é um mentiroso. Que ele falou, sou filho de Deus. Se isso não é verdade, Cristo é mentiroso. Segunda, ele pode ser um lunático, então, né? Que se ele diz que é Deus em carne, ele pode ser um lunático. E a terceira, né, que C.S. Lewis propõe, se ele é verdadeiro, né, se é verdadeira essa declaração dele, que eu sou Deus, então Jesus é Deus e Senhor. E eu pergunto, e essa pergunta parece retórica para nós, quanto cristãos, né? Em qual das três opções nós nos identificaríamos hoje? Né? Não há outra lógica aí, só tem essas três opções. A gente pode parar para analisar. O mundo considera o Senhor como mentiroso, porque o mundo não crê que ele veio e é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Então, quando as pessoas pensam ali que ele é mentiroso, se ele fosse um mentiroso, o mentiroso, quando é pego na sua mentira, geralmente ele desiste, né? Geralmente ele larga a missão dele da mentira, né? Então, Cristo nunca fez isso, né? Nós sabemos isso. Inclusive, hoje, alguns líderes são exemplos, né, dessa verdade, né? Quando eles são pegos na mentira, eles desistem, jogam tudo pro alto e vão fazer outras coisas. Se a gente considerar como Cristo ali um lunático, né, os primeiros versículos do Sermão do Monte, quando a gente vai lá em Mateus 5, você já vê que esse sermão eles vão se contradizer, né? Porque as instruções que foram dadas ali não pode ser de alguém lunático. Mas como nós lemos lá em Mateus 16, né, ele vai dizer, Mateus 16, voltando lá, né, que a gente acabou de ler, mas só para a gente reafirmar isso, ele disse: E vós o que dizes que eu sou? Né, ele vai dizer: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele diz isso, né, Pedro, ele vai dizer: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, porque até o poder para que a gente chegue a essa conclusão de que Cristo é o Filho do Deus vivo vem do Espírito do Senhor. Né? Então, ele é o único que disse que era Deus. E essa é a verdade mais absoluta de toda a terra. Né? Ele é o tabernáculo que veio habitar com os homens. Né? Isso é maravilhoso para nós, é a base de tudo aquilo que nós falamos ao longo dessas 3 aulas e estamos falando hoje. Né? Então, o que a gente deve pensar, por exemplo, numa sociedade em que nós vivemos, em que as pessoas não acreditam nisso, pelo contrário, as pessoas zombam dessa verdade. Né? E seria muito fácil para nós, por exemplo, se a gente conseguisse suavizar a coisa quanto cristão,
dizendo o seguinte, né? Jesus é um Salvador. Basta eu trocar o artigo, né? Eu posso dizer, e a gente afirma que Jesus é o Salvador, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas se eu trocasse o artigo e dissesse assim, Jesus é um Salvador, eu estaria só avisando isso, né? E talvez nós sofrêssemos menos quanto cristãos, mas a realidade é que esse é o verdadeiro escândalo do Evangelho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o escândalo do cristianismo é esse, né? Ele é a vida, né? João 14:6. Ele é a verdade. Então, quando nós, quanto igreja, a gente tenta. Alô? Caímos aí, foi isso? Ok, mas voltou. Voltou, né? Então vamos lá. Continuando. Tá gravando ainda aí. Tô gravando. Então, uma saída para a gente, né, que não é saída na realidade, é uma perdição mesmo, seria tornar esse evangelho mais palatável. Então, por exemplo, a troca de um artigo já resolveria muita coisa. Se eu deixo de afirmar que Jesus é o caminho e passo a afirmar que Jesus é um caminho, né? Eu estou tornando esse evangelho mais palatável para o mundo que está perdido, para o mundo que está caído, e seria uma saída aí para a nossa vida, por exemplo, de cansaço, né? Eu vou resolver o meu problema de que maneira? Eu vou generalizar. Vou dizer que Cristo é um dos caminhos, é uma das verdades, e quem quiser que o siga. E isso, imagina isso, por exemplo, nas universidades hoje, né? Talvez não teríamos aí a morte, né, recente aí de Charles Kirk, né? Que afirmava com tanta veemência as coisas que nós precisamos afirmar. Né? Então, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Ele não é só um dos profetas, como nós vimos aí. Então, eu acho interessante isso, e eu quero falar de algumas ideias. Por exemplo, Lohane Potter, né, vai dizer o seguinte, que Jesus é a única pessoa da história esperada. Não existe outra pessoa da história, na história do mundo, esperada. Então, por exemplo, a gente tem grandes personalidades no mundo, né, ocidental, e, por exemplo, Washington, por exemplo, né, Washington foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, mas ele não foi esperado. Né? Mahatma Gandhi, um grande líder, mas não foi esperado. Né? E outros líderes mais que a gente poderia falar aqui, Buda e uma série de outras religiões, esses líderes não foram esperados. Agora, o nosso Cristo, o caminho, a verdade, a vida, ele foi esperado. Essa espera dele tem detalhes, né, bíblicas, tem verdades bíblicas acerca do seu nascimento, acerca da cidade onde ele nasceria, né, acerca claramente ali de indicações de quando isso aconteceria. Ele na história foi esperado, né? O único esperado. Felipe Chat, também historiador, vai dizer que Cristo é um personagem tão completo e tão perfeito que não pode ser uma ficção. E aonde que a gente vai confirmar isso? Onde é que a gente vai firmar isso? Na Bíblia. Como eu falei no início da nossa aula, a única bibliografia confiável para nós e a única recomendação de leitura confiável para nós em relação à cristologia, é claro que existem muitas obras que são confiáveis, mas a única 100% infalível e confiável, 100% é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então a gente tem ali pequenas profecias e grandes profecias bíblicas que se cumprem na pessoa de Cristo. Então, por exemplo, vou citar algumas aqui. Né? E é interessante que se Jesus não é o Messias, então todas essas profecias falharam miseravelmente. E a gente sabe que não é a verdade. A verdade é que as profecias se cumpriram nele. Então vejam, Gênesis 49:10, né? Vai falar ali do cetro que não se apartaria de Judá. Né? Então o cetro não se apartaria de Judá. E o reino duraria até a vinda do Messias. Agora percebam uma coisa: no ano de 70 depois de Cristo, né, a cidade de Jerusalém foi destruída e junto dela o templo. Ou seja, não houve governante dessa tribo de Judá, então, depois por quase 2 milênios. Se Cristo não é o Messias, então essa profecia não pode mais se cumprir.
Certo? Um outro exemplo, está lá em Daniel 9, 24 ao 27. Né? Ele vai falar ali da cidade reconstruída em 49 anos, né? Aí a gente entra em mérito aí de semanas de anos. Tem alguns alunos aí que fizeram um curso comigo sobre Apocalipse e eles sabem muito bem dessa conta nossa aí que nós fizemos, né? E aí a gente tem 62 semanas, que são 434 anos. Se a gente somar tudo ali, vai dar certinho com o nascimento de Jesus. A gente provou isso, né? E se Jesus não é o Cristo, a gente tem uma falha aí grande, porque essa promessa nunca mais vai poder se cumprir. A data exata ali do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Uma outra coisa, o livro do profeta Malaquias, Malaquias 3, e o livro de Ageu também, capítulo 2, vai dizer que o Messias estava para vir com o segundo templo de pé. Ora, se em 70 depois de Cristo esse templo foi destruído, o Messias não pode vir mais. Ele tem que ser obrigatoriamente aquele, o Cristo, o verdadeiro Messias. Né? O verdadeiro não, perdão, né? O único, né? O único, a vida, o caminho, a verdade, né? Isaías 11:1 também, eu até anotei esse texto, que é um texto muito lindo para nós também. Isaías 11:1 vai dizer assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Né? A casa de Davi, né, ali estava destruída, ou seja, né, quando Cristo vem, né, ele veio do tronco de Jessé. Se ele não é o Messias, as escrituras falham. E as escrituras são infalíveis, né? Daniel 9, 27 vai falar sobre o sistema de sacrifícios também, que termina em 70 depois de Cristo. Ou seja, com a destruição do templo, terminou os sacrifícios, né? Como então poderia ser Cristo Messias se ele viesse depois desse tempo? Né? O interessante, gente, é que nós, hoje, o que nós falamos a respeito de Cristo? Que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, mas Satanás tira isso, Satanás arranca isso do coração das pessoas, Satanás arranca isso, o poder dessa resposta, né, que Cristo é o Filho de Deus. E o mundo se encontra hoje da maneira que está porque as pessoas estão sem Cristo. Cristo não habita, Cristo não está nessas pessoas, né? Então, Mateus 16, que nós já lemos, quando Pedro fala, tu és o Cristo, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma obra de Deus Pai, como eu já falei. Como nós sabemos, né? Em que essa pergunta nos afeta? Afeta a nossa vida como um todo. Há pessoas que dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas serão condenadas. Como assim, Rafael? Agora ficou pesada a aula, né? Ficou muito pesada. Mas é uma realidade, pessoal. Tem gente que fala que Cristo é o Filho de Deus porque reproduz dos pais, reproduz ali dos avós, foram convencidas pela religião ou por alguém. Mas quando você olha a vida dessas pessoas, o que elas falam com as suas bocas não condiz com aquilo que elas vivem. Você não vê transformação na vida dessas pessoas. Elas não vivem de acordo com uma maior verdade que nos foi dada, que Cristo é o Filho de Deus. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos salvar, para nos transformar. Então, para essas pessoas não há temor. E muitas das vezes, e infelizmente, as pessoas não têm esse temor e estão nos púlpitos, pregando, fazendo comércio, dentro das igrejas, na casa de Deus. Né? Então, algumas coisas que eu vou falar podem nos chocar, mas a intenção é justamente essa, que nós fiquemos chocados mesmo. Um ateu que diz que não há Deus e vive como se não houvesse Deus, de fato, ele muitas das vezes vive com muito mais coerência do que nós, que dizemos que há um Deus, que é o único, e vivemos como se ele não existisse. Né? O cristianismo não é apenas uma religião ética, moralista, né, com um livro de princípios e regras e uma série de mandamentos que nós devemos seguir. O cristianismo é Cristo. Cristo é muito mais. Não é a respeito somente de um livro. Né? Isso, gente, é legalismo. Eu viver com um livro, né, e basear minha vida em cima de regras é legalismo. Isso é mortal. Isso está matando as pessoas dentro das igrejas. A gente está ali cego se a gente pensa dessa maneira. Tá? Como nós já vimos Mateus 16, versículo 21, né? Não vimos ainda, mas Jesus mostrou que era necessária a nossa redenção, que era necessário que fossem redimidos por ele. Hoje,
nós acreditamos que ele é o Filho de Deus. Mas e pensem comigo uma coisa aqui. Isso, nós crermos que ele é o Filho de Deus, né, e vivermos como se de fato ele fosse, tivesse transformado a nossa vida, não é suficiente para que eu considere que eu sou poderoso e através do que eu faço eu vou ter a minha salvação. Né? Não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele fez. Eu não tenho participação sobre a minha salvação nenhuma, zero. Ainda que nós vivêssemos a partir de hoje, até o final das nossas vidas sem pecar, o que é impossível, né? Nós não seríamos salvos. É mais ou menos como se eu, por exemplo, dirigisse numa rodovia onde o limite é 50 por hora e eu passasse a 100 por hora, o policial me parasse e eu falasse assim para ele: seu policial, o negócio é o seguinte, não me multa não, porque a partir de agora eu não vou mais infringir a lei. É mais ou menos essa ideia, quando a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa. E a nossa vida pregressa já ficou ali no mar do esquecimento, e a partir de agora eu estou salvo por aquilo que eu posso fazer. Nunca será por aquilo que eu posso fazer. A minha esperança é que Jesus morreu por mim, um pecador. Nós somos inimigos de Deus, nós violamos a lei. Né? Nossos pensamentos são os mais perversos. Por mais que nós tenhamos uma falsa sensação de que eu sou bom, né? De que eu conquisto, ou que eu faço alguma coisa, ou que eu tenho alguma participação, eu não faço nada, absolutamente nada, eu não contribuo com nada. Cristo, essa cristologia maravilhosa que nós estudamos, a obra e a pessoa dele fez tudo por nós. Né? Nós só precisamos entender isso, e mais nada. Nós somos falhos, né? A gente, por mais que tente viver uma vida reta e de retidão, e é Cristo que vai nos auxiliar com isso, com a transformação da nossa vida, da nossa mente, nós temos que trabalhar ali, mas sempre em busca da nossa santificação. Mas a gente trabalha com Jesus para ir para o céu, mas sabendo que isso já está determinado por ele, né? Isso é uma outra aula, né? E eu não vou viver minha vida pregressa de qualquer maneira, e nem a vida que eu vivo hoje. Eu não vivi minha vida e não vou viver agora, atualmente, uma vida de qualquer maneira, porque eu já estou salvo. Não. A prova de que eu estou salvo é que eu vou continuar buscando sempre essa questão da regeneração, da mudança de vida. Né? E, por exemplo, isso é um tema muito relevante e muito controverso nos dias de hoje, né? Porque gera uma polêmica, gera uma discussão. Mas eu quero trazer um outro pensamento para a gente aqui. Qual seria o maior pecado de uma pessoa? Para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar qual é o maior mandamento. O maior mandamento é o quê? Amar a Deus de todo o coração. Né? E aí eu te pergunto, numa sociedade como a nossa, cheia de nós mesmos, né? E prova disso é que em nossas casas nós temos muitas das vezes alguns espelhos, né? E muitos espelhos somos cheios de nós mesmos. E as Bíblias estão fechadas, os espelhos estão pendurados e as Bíblias estão fechadas, né? E eu sei que é duro, né? A gente ouvir isso, mas no meio dessa situação toda, será que nós colocamos Cristo, né? E amamos a Ele, amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração? Só é uma questão para a gente refletir, a começar por mim. Eu quero trazer no final desse nosso módulo uma reflexão mesmo, que nós saiamos, como nós sempre saímos da nossa igreja, refletindo acerca daquilo que foi falado. Né? E para um Cristo, né, como o nosso, santo e justo, nós temos algumas notícias, boas e mais, a depender do nosso estilo de vida. Né? A gente quer um Deus santo, a gente quer um Deus justo, a gente não quer um ditador como um Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, isso traz um desconforto para nós, a depender do nosso estilo de vida. É desconfortável por quê? Porque nós não somos santos, nós não somos justos. Qual é, então, ali a base, o cerne do nosso cristianismo? Nós somos homens e mulheres que buscamos ser piedosos, buscamos estudar a palavra como estamos fazendo aqui hoje, mas, sobretudo, nós não somos santos, nós não temos justiça em nós mesmos, justiça em nós. Agora imagine, um Deus justo, um Deus santo, que não pode assim lidar
com a injustiça, não pode lidar com o pecado, né? Como esse Deus pode nos perdoar? Se a gente trouxer para o nosso contexto atual, social, com o que nós pensamos de juízes hoje, né? Eu não quero nem entrar nesse mérito, mas o que a gente pensa de um juiz, por exemplo, que varre os crimes de bandidos, de mentirosos para debaixo do tapete? A gente confiaria nesse juiz? Nós confiaríamos nessa justiça? O Brasil hoje vive algo assim, né? Se Deus é amor, ele, portanto, né, como amor, odeia o mal. Deus não pode, de maneira alguma, ignorar o mal, né? Ele não ignora o mal. Ele não tem como deixar passar aquilo que nós fazemos e que não é certo. Então, como um Deus justo perdoa o mal? E a resposta nós demos aí ao longo dessas 4 aulas agora, né? Através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos para o céu, mas há um Cristo perfeito que é a nossa redenção, né? Deus, em sua justiça, nos condena, mas em seu amor, ele se torna homem, vivendo uma vida perfeita e justa, e culmina com a sua morte, né, substitutiva ali no Calvário, né? Não foram os romanos que o mataram, mas na cruz todos os nossos pecados foram imputados nele. E aí eu falei isso na última aula, né? É interessante, como numa audiência, né, onde o nosso advogado vai nos acusar, né? Ele vai falar só verdades acerca de nós, né? E quando a gente fala da advocacia de um modo geral, né, a gente tem algumas reservas porque o advogado, em primeira instância, ele está sempre preocupado em defender o seu cliente, independente daquilo que ele faça. Então, a gente vê ali que o advogado vai montar toda uma situação, estudar o processo, estudar tudo ali para poder absolver o seu cliente. Esse é o objetivo dele. E num tribunal com Cristo, o nosso advogado falaria, não, ele é tudo isso mesmo. Ele é safado, ele é mentiroso, ele é prostituto, ele, né, faz um monte de coisa errada, mas eu paguei já o preço que ele deveria pagar. Já está tudo pago. Não pode ser condenado pelo mesmo crime 2 vezes. Pelo menos não poderia ser, né? Ou não deveria. Então, mais uma vez, aquela cruz não foi um fim dos romanos sobre o nosso Cristo. Ele se entregou, né? Eu dou a minha vida, né? Ninguém a tira, mas eu a dou, né? Toda a ira do Senhor que estava destinada para nós foi derramada naquela cruz, né? Isaías 53:10 vai dizer assim, ó, vou ler aqui para vocês. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No jardim, Cristo, né, no jardim do Getsemane, ele vai dizer, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Né? E que cálice era esse? Não era o martírio, gente. Às vezes a gente olha, né, essa situação de Cristo orando e dizendo assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas vejam, vamos analisar uma coisa aqui. Os apóstolos, né, a história vai dizer que os apóstolos, eles eram martirizados, eles iam cantando, eles iam louvando a Deus. Ué, então os apóstolos eram maior do que Cristo? Porque Cristo foi para o seu martírio e pediu, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não era o sacrifício, não era o martírio, era a ira de Deus, né? Era Jesus, que sempre foi o filho amado, né? Ter a presença do Pai sendo retirada dele na cruz. Essa presença foi retirada, ele foi esmagado na cruz pelo próprio Pai, ao ponto de ele dizer, está consumado. Ele bebeu aquele cálice totalmente, não ficou uma gota do cálice para mim e nem para você. É por isso que nós somos salvos nele. Nós não há o que nós possamos fazer. Nós não contribuímos com nada na nossa salvação, a não ser com o nosso pecado. Tá? Ele morre pelo poder do Pai, ele foi ressuscitado.
E isso garante que nós seremos ressuscitados também, né? Jesus, então, é o Messias, né? Nós provamos com vários textos, né? Eu não tenho nada, eu não tenho justiça, eu não tenho esperança, exceto o que ele fez por mim e exceto o que ele fez por você no Calvário. Né? A única coisa que nos separa, e presta atenção nisso, gente, a única coisa que nos separa daquelas pessoas que nós julgamos ser as piores pessoas, né? Assassinos, estupradores, ladrões, né, homicidas e por aí vai, a pior espécie humana, né, os piores da espécie humana que nós julgamos, a única coisa que separa a nossa moral, a nossa ética deles é a cruz de Cristo, nada mais. Né? E eu já estou caminhando para a gente encerrar e eu queria te perguntar isso: se você morresse agora, né, para onde você iria? Nós, quanto cristãos, não podemos ter dúvida dessa resposta. Não podemos, em hipótese alguma. Para nós não cabe, quanto cristãos, né, e entendendo um pouco mais dessa cristandade, dessa obra e do ser de Cristo, nós temos que ter essa resposta na ponta da língua. Né? E por que muitas das vezes nós duvidamos? Né? E eu espero que a partir de hoje nós nunca mais duvidemos disso, porque muitas das vezes nós nos julgamos bons. E esse que é o X da questão. Nós nos julgamos bons. E se eu que estou na igreja me julgo bom, né? Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5, Romanos capítulo 6 também, se nós, quanto cristãos, nos julgamos bom, as pessoas que vão nos observar, elas vão viver como o diabo e vão achar que estão indo para o céu. Né? E isso é muito interessante, né? Eu tenho que ser exemplo, né, para as pessoas, né? Não como Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é isso. Mas nós temos que pensar, né? E aí a gente entra em algumas questões, né? Que Paulo também falava. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. De fato, se aquilo que é lícito para nós vai escandalizar determinadas pessoas e essas pessoas vão caminhar numa igreja pensando que estão indo para o céu e na realidade elas não estão indo, então a gente tem que pegar isso para nós mesmo como uma meta de vida, não escandalizar através das nossas atitudes. E aí isso é muito baseado em duas doutrinas que muitas pessoas vivem na igreja, mas não conhecem. Né? A primeira doutrina que eu quero falar rapidamente é a doutrina da justificação. Né? O que é essa doutrina? Deus vê, né, a pessoa como justa, não com base nas suas obras, mas através daquilo que o Senhor Jesus fez, né, por ela. Nós não somos justos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que ele fez por nós. Então, essa é uma doutrina chamada doutrina da justificação. E a segunda doutrina é da regeneração, né? 2 Coríntios 5,17. Né? Quem acredita em Cristo nasce novamente. E aí a gente tem o poder de Deus que nos faz andar em novidades de vida, né? Mas isso é baseado em Cristo e não naquilo que eu posso fazer mais uma vez. Tá? E eu quero já partir para a gente encerrar fazendo uma ilustração, né? Essa ilustração é de Charles Leider. Ele fala o seguinte, né? Nós podemos possuir muitas ovelhas, né? Quanto pastores, por exemplo, pastor literalmente falando, né? Mas a gente sabe que há muitos coiotes também, né, soltos por aí. Então, como a gente resolveria o problema das ovelhas que podem ser capturadas pelos coiotes? Primeiro, a gente pega uma arma, né, e a gente atira nos coiotes. Resolvemos o nosso problema, quanto pastor, resolvemos o problema das ovelhas, mas o coiote morre e a gente não resolve o problema do coiote. A segunda opção, né, da religião, do legalismo, seria a gente comprar uma gaiola. Então, eu compro uma jaula, eu prendo o coiote. Mais uma vez, eu resolvi o meu problema está resolvido. O problema das ovelhas está resolvido. Mas o coiote na gaiola, ele não deixou e não perdeu a sua essência.
Abra a gaiola e você vai ver o que ele vai fazer com as ovelhas. Então, a gente hoje tem muito coiote na igreja que está engaiolado, né? E a gente tem que refletir nisso. E até refletir em como nós poderíamos, então, resolver esse problema. Porque nós não podemos ser devoradores de ovelhas, né? E o que o cristianismo faz? Qual seria a terceira opção? Seria essa regeneração, seria a justificação, a regeneração. Né? O que o cristianismo faz? O cristianismo transforma o coração do coiote em coração de ovelha. Né? Então, aí sim, o problema do pastor é resolvido, o problema das ovelhas é resolvido e o problema do coiote é resolvido também. Né? Então, nós acreditamos em Jesus e Deus colocou um imenso desejo em nós, que é servi-lo, mas não é servi-lo apenas na igreja, né? E isso é importante também. Não uma servidão como a gente vê que em alguns lugares, né, que as pessoas são obrigadas a servir, mas é um serviço prazeroso, um serviço que a gente faz para o reino, um serviço que é leve, que o fardo não é pesado, né? O fardo de Cristo não é pesado. Né? Mas a gente faz para agradar a Cristo, a gente faz não para agradar o pastor, não para agradar os irmãos, mas para agradar acima de qualquer coisa e acima de qualquer um a Cristo. E aí isso muda o que eu creio, né, quanto minha vontade. Eu tenho uma natureza, essa natureza gera uma vontade e essa vontade vai gerar uma atividade. Mas se o meu coração ama o mal, né, e o meu desejo é pelo mal, quando Cristo entra em cena, né, quando Cristo entra na minha vida, quando Cristo me regenera, esse desejo ele é influenciado, ele é transformado e a minha vontade muda. E se a vontade muda, automaticamente a minha atividade vai mudar também. E é isso que nós precisamos buscar o tempo todo, que a nossa vontade, a nossa natureza seja de fato transformada, que o coiote possa ter o coração transformado em ovelha, né? Porque se alguém, né, puder mudar o meu coração, né, as coisas que eu amava fazer, eu vou passar a odiá-las. Né? Eu passo a odiar o que eu amava e os meus novos desejos mudam completamente a minha vida. Né? E aí eu pergunto: somos de fato novas criaturas? Somos de fato transformados todos os dias pelo poder desse Cristo que nós estudamos nas últimas 4 semanas? Essa transformação de fato nos alcança todos os dias. Nós submetemos todas as coisas das nossas vidas e todos os nossos atos a esse poder que nos alcançou. Nós reconhecemos que a única coisa que nós temos para fazer e dar em troca daquilo que ele fez por nós é o nosso pecado e que eu não posso contribuir em nada com aquilo que ele me entregou, que é a salvação. Então, se nós estamos nessa rota, nós verdadeiramente estamos numa rota de amar a Cristo sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocá-lo como verdadeiramente a primícia dos nossos dias, a primícia da nossa vida, a primícia de tudo aquilo que nós temos, que na realidade nós não temos absolutamente nada. Tudo nos foi dado por Ele, para que nós sejamos apenas bons e fiéis administradores. Então, quando, por exemplo, a minha família passa por uma dificuldade, não é que eu transfiro aquilo que eu falho quanto homem, e de fato eu sou falho muitas das vezes, para Deus. Então, por exemplo, Deus, eu falhei nessa administração aqui, então toma aqui, é para o Senhor resolver. Não, mas eu vivo uma vida em que sou transformado por Cristo todos os dias, né? E de fato, essa cruz que eu tomo todos os dias, nego a mim mesmo, transformo a minha vida e vai alcançar a minha casa, a minha família. Né? Então nós precisamos entender que é isso que Cristo também fez por nós naquela cruz. Não é só nos oferecer a salvação, e isso já é tudo que nós precisamos, mas é nos oferecer uma possibilidade de mudança, é uma transformação de mente, de coração e um novo estilo de vida. Né? Então, que verdadeiramente nós possamos pensar o final dessas 4 aulas, né? Sobre a obra dele, baseado em tudo que nós vimos, né? Sobre a vida dele, sobre sair da sua glória, sair do trono de glória, né? Do poder, da majestade do Pai, encarnar para nos transformar, para poder nos reconciliar com Cristo, nos reconciliar com Ele, com Deus também, né? E vivermos uma vida eterna.
E encerrando, irmãos, eu queria só falar mais uma pequena coisa que serviu para transformar a minha vida quando eu ouvi isso. Eu espero que sirva para transformar também a sua vida. Nós vivemos essa vida terrena, né? Moisés vai dizer lá no Salmo 90 que essa nossa vida terrena é de 90 anos no máximo, que passa disso é cansaço, né? E de fato, às vezes a gente hoje com a medicina avançada, com, né, os recursos que a gente tem, os medicamentos, as vitaminas e um estilo de vida, a gente acaba ali realmente conseguindo viver por mais tempo mesmo. Às vezes a gente tem aí casos comuns, né, hoje, de pessoas que atingem os 80, 90 anos e estão bem fisicamente e fazem suas atividades, têm autonomia. Mas entenda, tudo que nós vivemos e vivermos nessa nossa vida é muito pouco em relação à eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Então, eu costumo brincar, né, e digo isso nas aulas quando eu falo desse tema, eu digo que se a eternidade fosse a linha do ramal Japeri, né, da Supervia, né, quem já pegou sabe, né? Lá de Engenheiro Pedreira, Japeri, até a Central do Brasil. Se a eternidade fosse essa linha do ramal Japeri, né, nós vivemos essa vida de modo que nós não conseguiríamos nem sair da primeira estação. Nós temos uma eternidade para viver com isso, com Cristo, perdão. E foi para isso que ele nos resgatou. Foi para isso que ele se entregou por nós. Foi para isso que ele fez toda essa obra e teve e tem toda essa vida que há em nós hoje. Foi para que nós pudéssemos viver com ele por uma eternidade, onde não terá fim, né? Como ele não teve início, não teve fim. Nós tivemos aí, estávamos nele antes também, né, da criação do mundo, e estaremos com ele por toda a eternidade. Então, o meu desejo é que essas aulas possam verdadeiramente ter transformado um pouquinho o nosso pensamento acerca de Cristo, nós possamos ter entendido um pouco mais sobre ele e sobre a obra que ele fez por nós, né? Que nós não poderíamos jamais fazer ou contribuir com nada. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Eu queria, assim, agora, né, orar para a gente encerrar, ok? E agradecer aí a participação de todos e dizer que foi muito bom, assim, estar esses dias, né? Elaine, você teve na primeira aula e perdeu as duas, como você faz aí para ter acesso? Eu vou ver com o pastor Felipe como é que a gente faz para disponibilizar, tá bom? Os slides eu posso aí compartilhar com o pastor e pedir para ele compartilhar com vocês. Ele deve ter mais facilidade aí para fazer esse compartilhamento, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar esse módulo, tá? Acho que foram dias assim de muitas informações, aprendizado para mim também, né? Toda vez que a gente ensina dessa palavra, acho que ela vem primeiro nos transformar e depois com as aulas a gente também é transformado ali todos os dias e todas as aulas. Isso é muito impactante para a nossa vida também. E eu quero agradecer aí a igreja também, né? O pastor Felipe pela oportunidade. Bom, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia e essa oportunidade de compartilharmos mais uma vez da tua palavra e falarmos um pouquinho daquilo que o Senhor é e da obra que o Senhor fez e faz ainda em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por se desfazer da tua glória e vir habitar entre nós, passar o que nós passamos, sofrer como nós sofremos e poder verdadeiramente ser o sacrifício perfeito que nos reconciliou com o Pai. Obrigado, Senhor, por tudo e por tudo que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. Que nós sejamos verdadeiramente transformados e que nós possamos, Pai, refletir e verdadeiramente sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez, Pai. E que esse amor possa alcançar outras pessoas também, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos e te entronizamos mais uma vez sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, né, o microfone está aberto aí para vocês. E agradecer mais uma vez, dizer que foi muito bom estar essas 4 semanas com vocês. E espero que tenhamos outros encontros também, né, em breve, quem sabe aí. Tá bom? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. O microfone está aberto aí para vocês.
Obrigado aí, tá, gente? Se tiverem perguntas depois aí, podem pegar o meu WhatsApp, tá bom? Eu vou colocar meu WhatsApp aí na tela, no chat para vocês. Tá? O meu número está aí, 982559013. Podem salvar, podem mandar perguntas também. Né? A gente gosta muito dessa participação e também de trocarmos aí com vocês. Tá bom? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo encontro nosso aí, até o nosso próximo culto lá na igreja, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, um grande beijo. Boa noite, Rafael. Obrigada, Boa viu? noite, obrigada, Boa noite, Rafael. gente. Tchau, Obrigada. Deus tchau. abençoe. Tchau. Amém.